Então, acho que a gente já pode iniciar, né? Então, vamos lá. Vamos, então, fechando os nossos olhos, serenando o nosso coração e sintonizando ao nosso Pai Maior, a espiritualidade amiga que tem nos fornecido possibilidades de estarmos juntos, de divulgarmos a palavra do Cristo, apesar da impossibilidade de estarmos fisicamente juntos. Que Deus seja louvado em todas as suas decisões, que nós possamos acatar cada uma delas com serenidade. Bom, vamos lá então. O dia de hoje, a nossa conversa de hoje é sobre um tema que para mim é muito caro, né? Eu sou evangelizadora também na Casa Laços Eternos e nós, enquanto evangelizadores, também nos reunimos. A Tânia Silva, que é a nossa coordenadora, junto com todos nós, né, que somos evangelizadores de São Paulo, de Ferraz, e pensamos numa forma de nos mantermos ligados às crianças que nós atendíamos na evangelização. Então, aqueles que nós tínhamos telefone, nós ligamos, nós montamos um grupo no WhatsApp. Na verdade, são vários grupos, de terça, de quinta, de domingo, onde as crianças e os adolescentes têm tido a oportunidade de estar conosco e continuarmos os nossos estudos de uma forma mais menor, um tempo menor, mais reduzido, mas de qualquer forma de estarmos juntos. Então, quando nós propusemos de falar sobre evangelização, foi de despertar naqueles que ainda talvez não conheçam ou por algum motivo não levem os seus filhos, a importância deles estarem na evangelização, né? E aí hoje a conversa é um pouco nesse sentido, é para que a gente perceba esta importância, não só para os nossos filhos, mas para nós também, no desempenho dessa nossa missão de educar, de evangelizar os nossos filhos, tá bom? Então, para iniciar essa nossa conversa, nós vamos lá para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai vosso pai e vossa mãe, no item que chama ingratidão, né? Ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, a gente vai voltar um pouquinho antes de falar exatamente da evangelização, para que a gente, de fato, compreenda a importância desse momento na vida de cada um deles. E na nossa vida também, no auxílio a essa nossa tarefa. Tá? Então, vamos lá. Não tem nada que mais nos chateie, que seja mais triste para nós do que perceber a ingratidão de uma pessoa para conosco ou para com uma outra pessoa. Quando essa ingratidão vem de um filho para com seus pais, isso machuca muito mais, né? O nosso coração, quando ele é um coração honesto, quando ele busca o bem, a gente fica muito, muito entristecido de ver essa ingratidão de um filho para com um pai. Então, o Evangelho vem nos trazer algumas causas disso e como nós podemos amainar, amenizar essa situação que pode gerar a ingratidão. Então, vamos lá. Então, pensemos que numa determinada vida, um espírito foi muito prejudicado por alguém, né? Ele foi espoliado, ele foi roubado, os seus bens foram tirados, sua família ele foi tirado, sua vida ele foi roubado, a sua honra foi ferida por alguém. E ele sai do plano físico, ele vai para a pátria espiritual, com o coração dele carregado dessa mágoa, desse ódio, desse desejo de vingança por essa pessoa que lhe tirou, muitas vezes, o vento colaborando comigo. Gente, espera lá. Dessa pessoa que tirou dele tudo o que ele tinha de mais caro. Então ele vai para a pátria espiritual carregado desse sentimento que o atravanca. Da mesma forma que nós aqui encarnados, quando carregamos mágoa, ódio do nosso coração, a nossa vida fica estacionada, nós sentimos um peso muito grande, temos dificuldade inclusive de, através da prece, nos comunicarmos com o nosso Pai. No plano espiritual isso não é diferente. E esse espírito às vezes passa
muitos anos, muito tempo para perceber que se ele não perdoar, que se ele não resgatar pelos laços do amor, da simpatia, da afeição, a sua ligação com esta pessoa, a vida espiritual dele, o progresso espiritual dele está prejudicado. E claro que isso não é uma atitude fácil. Então, ele é preparado, quando ele começa a perceber as dificuldades desse outro irmão, a falência moral, às vezes, desse outro irmão, é que esse outro irmão, na verdade, está trilhando caminhos diversos do caminho do amor do Pai e dos ensinamentos do amor do Pai, ele descobre que ele precisa refazer os caminhos no sentido do perdão e da aproximação para que a vida dele siga, para que o coração dele mais aliviado possa seguir. Então ele pede, né, aos espíritos superiores, ao nosso Pai, através dos espíritos superiores que o acompanham, que o orientam na pátria espiritual, um retorno junto a estas pessoas a quem o ofenderam. Bom, nós recebemos de Deus a bênção do esquecimento das coisas. Então, nós não lembramos do que vivemos, do que fizemos, se foi bom ou ruim. Mas o nosso espírito guarda algumas reminiscências. Então, muitas vezes, nós temos uma antipatia, uma dificuldade muito grande de lidar com alguém que é tão afetuoso com a gente que a gente não consegue explicar exatamente por quê. Na verdade, a gente não precisa buscar a explicação disso. Estamos aqui hoje para uma nova oportunidade e é hoje que nós precisamos aproveitar e resolver essas coisas. Mas esses sentimentos aparecem às vezes. Então, o maior ou menor sucesso da empreitada desse espírito, que é a aproximação dessa pessoa que o magoou, vai depender da persistência dele, do tanto que ele quer isso e do tanto de amparo que ele receber dessas pessoas que o receberam como filho, que entre elas está aquele que também foi o seu agressor. Então, se eu sei que eu posso ter agredido alguém ou que eu posso ter sido agredido por alguém e que essa pessoa possivelmente pode estar entre aqueles que hoje estão no seio da minha família e que eu amo, qual é o papel que Deus pede a cada um de nós? Deus nos concede os seus filhos, somos todos filhos de Deus. Deus nos concede os seus filhos para que nós possamos orientá-los ao progresso. O Evangelho é bem claro. A descendência que os nossos filhos têm de nós é uma descendência carnal. Nós formamos corpos. O espírito, a alma, vem do espaço, vem de Deus. Ela não descende de nós, ela não é parte nossa. Nós só formamos corpos. E a nossa função, a nossa missão de pais e mães é possibilitar que esses espíritos que chegam aqui, que sejam espíritos afins nossos, que sejam espíritos já amados por nós e que nos amam de muito tempo, ou não, espíritos que tenham ainda algumas coisas, alguns resquícios de mágoa para conosco ou nós para com eles, se estão sendo entregados a Deus, a nós, como filhos, é para que possamos aproximar esses laços, é para que possamos reatar os nossos laços de amor com esta pessoa. Então, nos convém aproximar esta pessoa de Deus, porque quando ela está mais próxima de Deus, ela vai reavivando na sua memória, na sua consciência, os ensinamentos que ela também teve na pátria espiritual. Todas as advertências que ela recebeu na pátria espiritual para que chegasse aqui e não sucumbisse, e não novamente perdesse a prova, e não ficasse estacionado. Então, nos diz o Evangelho que feliz do pai, feliz da mãe, que de fato se dedica na educação, e não só na educação para a vida nesse planeta, mas na educação espiritual, no alimento espiritual dos seus filhos. Porque se esses filhos progridem, se esses filhos conseguem atingir aquilo que de fato eles vieram fazer aqui, nós nos sentiremos recompensados, o nosso coração vai estar em graça por ver a felicidade, por ver o desempenho, por ver a alegria dos nossos filhos. Por outro lado, quando nós fracassamos, e quando nós fracassamos porque
por irresponsabilidade, por fraqueza às vezes. Fraqueza em que sentido? Impor limites aos filhos, educar os filhos, corrigi-los em tenra idade, é atitude que exige certa firmeza. E às vezes a gente quer ser só o bonzinho, né? A gente quer fazer tudo aquilo que agrade a criança. E dizer sim o tempo todo para uma criança não é o necessário, né? Nós precisamos dizer não também às nossas crianças, porque o não ensina, o não ajuda aquela criança, aquele adulto, a viver com a frustração. Ajuda aquele adulto a lidar com N nãos que ela vai receber durante a vida. Então, quando Deus perguntar a cada um de nós o que nós fizemos a esse filho que a nós foi confiado, e nós pudermos dizer que nós o encaminhamos segundo aquilo que acreditávamos, porque isso também é muito importante. Hoje, eu, espírita, educaria um filho pequeno dentro dos preceitos da doutrina espírita para a minha vida, que me apresenta o Cristo de determinada forma. Se você acredita de uma outra forma nessa divindade, eduque o seu filho dentro daquilo que você acredita. Por quê? Porque não adianta dizer coisas para os nossos filhos. Mais do que dizer coisas para os nossos filhos, nós precisamos vivenciar os ensinamentos que nós dizemos que acreditamos. Porque é muito mais pelos exemplos da nossa vida, pela nossa ação concreta, pelos nãos e pelos sims que eu dou à vida, que o meu filho vai aprender. Não adianta eu levar ele lá, deixar ele lá, virar as costas e ir embora. E ter uma outra prática na minha vida, nada condizente com aqueles ensinamentos que eu estou levando ele para ouvir. Ele vai aprender comigo. Eu sou a primeira escola evangélica do meu filho. É através de mim, do meu exemplo, que ele vai cristalizar no seu espírito os ensinamentos do Pai. Ler sobre os ensinamentos é importante, mas praticar esses ensinamentos é muito mais importante. Então o Evangelho chama a nossa atenção para isso, para que nós sejamos esse agente de transformação, para que a gente não relegue essa atitude. Porque se nós assim fizermos, nós poderemos ver amanhã ou depois o nosso filho em companhia de outros espíritos sofredores. E isso com certeza vai amargurar muito o nosso coração. E nós já começaremos aqui, nesse plano físico, neste momento, a viver os tormentos, né, da nossa falta de presença concreta na vida desse nosso filho. Então, não percamos essa oportunidade. Nos diz também o Evangelho que quando nós envidamos todos os esforços, quando nós fizemos tudo para que esse nosso filho trilhasse o caminho do bem, fizemos tudo orientando, ensinando, evangelizando, dando o nosso exemplo concreto de seres não perfeitos, mas de seres que buscam sermos melhores hoje do que fomos ontem. Guiados por quê? Pelos ensinamentos do Cristo que nós acreditamos. E mesmo assim, ele estacionou na vida, ele enveredou por outros caminhos, é óbvio que o nosso coração vai ficar tão entristecido quando se eu olhasse e falasse, puxa, se eu tivesse feito, se eu não tivesse largado de mão, se eu não tivesse tido preguiça de chamar a atenção, se eu não tivesse sido tão irresponsável, ele não estaria assim. Não, eu fiz tudo, mas mesmo assim, ele está enveredando por caminhos que me entristecem muito e que estacionam o espírito dele. É óbvio que eu vou ficar triste, mas Deus sabe que essa responsabilidade não é sua. Deus sabe que aquele filho dele, aquele espírito simplesmente resolveu estacionar. Ele abriu mão do progresso espiritual que ele poderia ter nessa existência. Mas, como nós somos espíritos imortais, nós teremos então outras oportunidades de continuarmos nesse trabalho. E com certeza ele vai se achegar e vai conseguir o equilíbrio e a busca desse progresso que ele precisa, ok? Então, diante disso, o que eu posso dizer é assim, a evangelização, nós evangelizadores somos não a tábua de salvação, mas nós somos mais um pilar para que cada pai, cada mãe possa dar conta
dessa grandiosa tarefa de educar os seus filhos. E educar os seus filhos para esse mundo de regeneração que a gente tanto fala, né? Nunca se falou tanto em mundo de regeneração como tem se falado ultimamente, por conta da pandemia, por todas essas transformações que o mundo tem vivido, de todo esse sofrimento, né, que tem chacoalhado o mundo todo. Então, assim, será que o mundo de regeneração está se aproximando? Será que pós-pandemia, né? Aliás, nós falamos e eu também gostaria que isso acontecesse, que pós-pandemia todos os nossos corações estivessem regenerados, que nós tivéssemos aprendido a solidariedade, a fraternidade, o olhar para o próximo, o comum e não o pessoal simplesmente, que tudo isso tivesse sido aprendido por nós com esse momento de isolamento e de sofrimento com essa pandemia. Mas as coisas não são bem assim, né? Então, para que isso aconteça, essas sementes têm que ser plantadas, elas têm que germinar. O mundo de regeneração, ele precisa ser construído, ele não vai cair na nossa cabeça como uma chuva, né? E todos nós estaremos transformados. A transformação é individual. E não adianta pensar assim, ai, porque as crianças, os jovens são o futuro da humanidade e quem sabe eles farão um mundo melhor. A gente não fez e está jogando a responsabilidade nas costas dele, né? Mais ou menos assim. Eles só farão se nós plantarmos nos seus corações as sementes boas para que elas possam germinar. As sementes dessa solidariedade, as sementes dessa tolerância, a semente dessa paciência, a semente desse olhar para com o outro, a semente daquele de que não busca só o que é bom para si, mas a coletividade. Isso precisa ser plantado, meus irmãos, plantado. Todos nós temos lá as germes latentes que Deus já mandou dentro de cada um de nós. Mas como uma semente que às vezes está lá no solo seco, 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 se a gente vai lá, molha, ela floresce, assim também, né, é o solo do nosso coração. Os germes da boa palavra, do ensinamento do Pai, ele já está dentro da consciência e do coração de cada um de nós. Só que é a nossa dedicação, é o nosso amor, é o nosso exemplo, é a repetição da boa palavra e dos nossos bons gestos que vai adubando o solo do coração dos nossos filhos. São as boas ações que eles são levados a fazer. Então, vamos lá, definir um pouquinho evangelização e nós pegamos algumas coisas do Leon Denis, de um livro que chama Cristianismo e Espiritismo. E ele tem umas definições muito interessantes, muito legais, que fala da evangelização. Então, ele começa dizendo que evangelização, a grosso modo, é a transferência de conhecimentos, né, sobre uma doutrina, sobre a doutrina cristã, no nosso caso, para as crianças. Isso seria evangelizar, a grosso modo. E aí ele vai trazendo para o Espiritismo, né? E ele diz o seguinte, que o Espiritismo, estando na vanguarda da educação, né, à frente em algumas questões de educação, ele não pensa a evangelização simplesmente como um ato de transferência de conhecimentos, de transferência de informações a respeito de Cristo, mas um conjunto de coisas onde você leva a informação e você vai fazendo com que este espírito, esta criança, ele vá desenvolvendo as suas potencialidades, ele vai desenvolvendo o seu olhar para com a vida, porque ele já tem, né? Ele já tem lá latente as suas potencialidades, as suas qualidades que precisam ser aperfeiçoadas. E ele tem imperfeições, como todos nós temos, que precisam ser compreendidas para serem transformadas. Olha que legal. Ele não está dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa extremamente impaciente, aquela criança é extremamente impaciente, impertinente. Então a gente fala assim para ela, não, mas Deus não gosta de crianças assim, a gente não pode ser assim. E a gente joga isso para debaixo do tapete e faz de conta que a gente não é assim. Nós ainda somos assim, impacientes, impertinentes, intolerantes. Nós somos, os nossos filhos também são, muitas vezes. Às vezes eles são melhores que nós, mas muitas vezes são muito parecidos conosco. Então, compreender que essas imperfeições ainda existem em nós e irmos transformando isso. Transformando de que forma? Apoiados no ensinamento do Pai, apoiados nas boas ações, na nossa prática do bem, na nossa caridade de que Ele tanto fala. Então, ele vai chamando a nossa atenção que evangelizar
é isso também, é mostrar essas potencialidades, é olhar para os nossos defeitos e corrigir isso, né? Olha, eu achei isso fantástico. A competição, olha, ele fala assim, a evangelização espírita não endossa a competição para a superação do outro, mas a cooperação para a superação de nós mesmos. Então, é diferente daquilo que nós ouvimos nessa nossa sociedade doente, né? Que o nosso filho precisa competir sempre, e aí a gente acaba insistentemente falando isso na cabeça dele. Ele tem que ser o melhor, o primeiro, que tem as notas mais altas. E aí você vai sufocando aquela criança, porque um 7, um 6, um 8, o que foi possível, ele se esforçou e foi o possível para ele, não está bom. Porque o meu filho tem que ser o melhor, então ele precisa de 9, ele precisa de 10. Ele precisa ser o melhor no judô, o melhor no balé, o melhor não sei onde. E a gente esquece que isso não é o mais importante é o que ele traz dentro, são as qualidades espirituais dele. Eu não tenho que transformar ele no... sabe aquela história da meritocracia? Da meritocracia que não dá para todos as mesmas oportunidades? O que ele está dizendo aqui é exatamente o contrário. A evangelização dentro do espiritismo, ele não endossa a competição para o individual, mas a cooperação para que individualmente cada um possa olhar para as suas próprias imperfeições, se sinta mais forte para olhar para as suas próprias imperfeições e lidar com elas. Então, o objetivo é a geração de... O objetivo da evangelização espírita não é a formação de uma nova geração de espíritas. Espíritas, a supremacia dos espíritas. Não. O objetivo não é esse. O objetivo é contribuir para a formação do homem de bem. E o que é o homem de bem? A gente já falou disso um pouquinho numa outra live e tem outros amigos que têm falado sobre isso, né? O homem de bem não é aquele que se diz homem de bem, que sai com a Bíblia embaixo do braço. Não. O homem de bem é aquele que pratica nas suas ações a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Que pratica, que traz os ensinamentos de Jesus para a sua vida e que se observa todos os dias para saber se fez o melhor que ele podia. Ou se tem algo que ele precisa modificar em si, não é no vizinho, não é no outro, é em si. A gente tem o péssimo hábito de olhar para o outro e não olhar para a gente, até porque é mais fácil, né, enxergar o outro do que enxergar a gente. Então, a evangelização tem esse objetivo, não é criar crianças perfeitas, sabe a história das crianças cristal, índigo? Eu não sei se elas já chegaram, gente, mas Jesus, quando chegou e era um espírito perfeito, ele não foi relegado a qualquer mãe. Ele teve a melhor mãe que ele pôde ter, que o orientou, que falou de Deus para ele, que enquanto ele era um bebê, enquanto ele era uma criança pequena, ainda tinha adormecido em si todas as potencialidades que ele tinha, ela foi despertando essas potencialidades dele. E ele era Jesus, o espírito de mais luz que passou por esse planeta. Imagina nós, né? E os nossos filhos que não temos essa luz toda, se não precisamos dessa orientação. Então, ele vem trazer aqui que a evangelização não busca transformar ninguém em espíritas perfeitos, mas em contribuir para a formação desse homem de bem. Ele também nos faz uma reflexão sobre o chamado para o educando, né? O educando é chamado a refletir sobre uma lógica. As coisas elas não devem ser compreendidas simplesmente como alguém disse para a gente que elas são. A gente deve refletir sobre as coisas, a gente deve pensar sobre as coisas. Um outro aspecto bastante importante que ele nos traz sobre a evangelização. Nós temos que apresentar para as nossas crianças os grandes espíritos, os grandes vultos, né, da história, não como algo inatingível, seres angélicos inatingíveis. Então, eles eram capazes da caridade, eles eram capazes das boas ações. Nós não somos. Nós somos, sim. Não na mesma medida, possivelmente, que aqueles grandes espíritos, que já eram possuidores de muito mais luz do que nós. Mas cada um de nós é passível, é capaz de boas ações. E quanto mais essas boas ações são desenvolvidas, são feitas, são praticadas, mais
o nosso coração vai se abrindo e mais luz vai entrando nele. E é isso que dentro da evangelização nós trazemos para os nossos pequenos. Que ele já é capaz de boas ações, que ele já é capaz de ações de caridade. Os nossos pequenininhos já sabem disso. Quando ele pode ouvir um amigo que está com problema na escola, quando ele não fica fazendo fofoca da vida dos outros, quando ele ajuda a mãe dele na casa dele, quando ele auxilia um amigo que está com dificuldades na lição, quando ele é capaz de dividir alguma coisa, de perceber que um amigo às vezes está sem o lanche, que está com fome e dele dividir o dele. Quando ele doa os brinquedos dele, que ele não está utilizando mais, mas que podem servir para outra criança. Quando ele separa roupas que ele não usa, que não servem mais. Então são pequenas ações, quando ele organiza o espaço da casa dele, quando ele tem paciência com a mãe, quando a mãe está nervosa ou o pai está nervoso, e ele percebe que eles também são pessoas, né? E que naquele momento ele também está nervoso, então ele cala, ele escuta, ele faz silêncio para que depois o pai possa se acalmar. Então, nós vamos mostrando para a criança pequenas possibilidades, mas onde ele já pode ser um cristão, onde ele já pode praticar a caridade na medida dele, no tamanhozinho que ele tem. Os nossos jovens já podem começar a ajudar em algumas atividades dentro da casa, e a Tânia Silva, que é a nossa coordenadora, tem possibilitado isso. Isso já estava acontecendo antes aí da pandemia, antes dos nossos eventos todos pararem. E isso é importante, que eles se sintam úteis, que eles possam doar do tempo deles, do carinho deles, do amor deles, para com qualquer outra pessoa. E isso eles aprendem também conosco na evangelização. Bom, o Leon Denis fala aos evangelizadores de maneira particular. E o que ele diz? Evangelizadores, a espiritualidade está com vocês. Este papel é importantíssimo na construção desse mundo de regeneração. Mas as coisas não cairão sobre as suas cabeças. Estudem, reflitam, revejam as suas vidas, porque assim como os pais, na sua missão de pais, têm a necessidade de se rever para que possam passar para os filhos aquilo que realmente eles vivenciam e acreditam, vocês evangelizadores também. A vida de vocês, aquilo que vocês dizem às crianças, terá muito mais força, né? Tocará muito mais aqueles corações, encantará, como eu costumo dizer, aqueles corações, se ela for a vivência de vocês. E não alguma coisa que vocês leram em algum livro, mas que está longe da vida prática de vocês. É como se fosse uma história da carochinha, que eu vou contar para as crianças. Então ele diz isso. Estudem, reflitam, meditem. Lá no Laços, hoje, a gente conseguiu, graças a Deus, uma organização muito legal. E nós temos momentos de reflexão, momentos de sustentação do nosso trabalho. E nós utilizamos um livro que chama Sublime Sementeira, que é da Federação. E esse livro traz algumas definições, né? Essa questão da ajuda para o terceiro milênio, ele fala da importância disso, da importância de cada evangelizador na construção desse mundo de regeneração, na construção da semeadura no coração de cada uma dessas crianças, desses sublimes ensinamentos do Mestre, da apresentação para essas crianças de um pai maior, de um ser divino de luz e de bondade, que quer o nosso progresso, que não está lá com chicote na mão para nos castigar, mas que cobra de nós a responsabilidade de todos os nossos atos. Nós dizemos isso lá para as crianças de 3 anos. De uma outra forma, mas nós dizemos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Que Deus não castiga, mas que Ele cobra de nós aquilo que nós fazemos, que Ele recompensa com graças, com amor, com bem-estar, com aquele calorzinho gostoso no nosso peito, todas as nossas boas ações. Mas que nós também sofreremos as consequências das nossas ações que fogem àquilo que Ele quer, que fogem às suas leis. Então, nós temos direitos, sim, nós temos direitos, mas a nossa sociedade adoentada está esquecendo de apresentar para os nossos filhos e criando esses monstrinhos que nós vemos por aí, né? Que eles têm também deveres.
que o nosso direito termina aonde começa o direito do outro e que isso tem que ser respeitado para que uma sociedade, de fato, seja uma sociedade justa. Nós discutimos junto com as crianças da evangelização que as questões sociais, algumas coisas que acontecem na sociedade, como nós podemos agir, como eles podem agir diante dessas questões. Então, pais, aproveitem. Estamos lá de braços abertos, os 2 bracinhos abertos, o nosso coração disponível a receber os seus filhos, não para fazer a sua tarefa, mas para sermos os seus colaboradores, para estarmos juntos com vocês nessa maravilhosa tarefa de ensementar o coração das nossas crianças com os melhores ensinamentos. Meu tempo está quase acabando, mas eu vou resumir uma história que nós trabalhamos com as crianças na terça-feira, que eu acho que ela vai ser muito legal para vocês também. No grupo que nós temos online com as crianças na terça. Beto era uma criança que morava no Recanto da Paz. Ele era uma criança alegre, simpática, que adorava conversar com as pessoas, cumprimentar todas as pessoas. E um dia a educadora dele o chamou para uma conversa num lugar lindo, cheio de plantas muito coloridas e um lago muito bonito. E começou a conversar com ele e aí perguntou para ele se ele gostava de viajar. E ele disse que sim, porque através das viagens a gente conhece lugares novos, a gente revê lugares que a gente já conhecia. E ela falou então que, nossa, que ótimo, você está sendo convidado a fazer uma viagem para o planeta Terra. É um planeta maravilhoso e lá você vai ter oportunidade de pôr em prática todos os ensinamentos que você teve aqui. Você vai passar lá alguns anos, você vai receber lá pais carinhosos que vão te ajudar nessa tarefa. E depois você volta para cá e nós vamos então conversar aí sobre os ensinamentos que você teve lá nesse planeta. Beto ficou meio assim, mas falou, puxa, o planeta Terra é bastante longe. Ela falou, sim, mas vai ser uma viagem maravilhosa, Beto. E aí ele falou que sim, que ia ser muito bom ter uma família, mas ficou entristecido, porque ele falou, mas e vocês? Vocês vão comigo? Aí ela falou, não. Lá você terá os seus pais para orientá-los, mas nós estaremos sempre aqui, do seu lado, te orientando, te intuindo, respondendo às suas questões. Aí ele ficou pensando, mas se eu não posso vê-los, como eu vou conversar com vocês? Aí ela falou, através da prece, Beto. Todas as vezes que você quiser se comunicar conosco e ouvir os nossos conselhos, faça isso através da prece. Aí ele se acalmou um pouco e ela falou, olha, gente, eu estou resumindo bem a história, viu? Ela falou, olha, então, nós temos um outro presente para você. Esta mala que você vai poder levar, que vai acompanhar você, que você vai poder usar em todos os momentos da sua vida. Ele ficou curiosíssimo ao pegar aquela mala e ele queria abrir a mala com muita pressa. E não conseguia abrir. Aí ele viu uma chavezinha de pendurada. Aí ele pegou a chave e a instrutora, a Ana, riu e falou, Beto, você acaba de descobrir o primeiro acessório dessa mala. É a chave da paciência. Aí ele falou, chave da paciência? Ele falou, sim, Beto, chave da paciência. Porque na vida nós precisamos aprender a esperar o momento certo. O momento de falar, o momento de calar. E com essa chave você vai poder abrir mentes e corações. Então, você descobriu o primeiro acessório. Né? Você precisa descobrir o momento certo, a fechadura certa para usar essa chave. E aí ele foi cuidadosamente, pôs a chave, abriu a maleta e ficou fascinado com aquele monte de coisas que tinha dentro daquela mala. Eram 15 acessórios. E aí ele olhou e pegou uma lanterna, foi o que mais chamou a atenção dele. Aí ela falou, esta é a lanterna da verdade. Porque conhecimento é luz. E luz traz claridade às sombras. Luz desperta a nossa consciência. Luz modifica, né? Através do conhecimento, através da leitura, modifica o nosso olhar sobre as coisas. E aí Beto falou que gostava muito de ler.
E começou a olhar, então, os outros instrumentos. E o que ele tinha lá? Ele tinha o óculos da justiça, o capacete da esperança, a capa da coragem, o guarda-chuva da bondade, a luva da caridade, a luneta da humildade, a lupa do amor, a bússola do bem, o espelho da consciência, o relógio da disciplina, a fita da fraternidade, achei tão bonitinho isso, o cantil da alegria e a bandeira da paz. Então, eram 15 itens. E ela, de novo, repetiu: Beto, todos esses instrumentos estarão a seu dispor. Você vai poder utilizá-los da forma que quiser, um ou mais instrumentos ao mesmo tempo. Aí ele falou: mas se eu vou fazer essa viagem, onde eu vou levar essa mala? Ela disse: essa mala vai estar guardada no seu coração. E você sempre terá acesso a ela. Beto se despediu e quando ele se afastou um pouco, ela ainda disse para ele: Beto, não se esqueça, estaremos sempre aqui, mas respeitaremos sempre a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Você fará as escolhas. E o Beto então partiu. Tempo depois nasceu no planeta Terra, numa família que o recebeu com muito carinho e ele era um lindo menino. Bom, então, para encerrar, o que eu tenho para dizer para vocês? Que nós, da evangelização, não só do Laços Eternos, mas de todas as casas, e acredito que de todos os templos, estamos lá, de braços abertos, para ajudá-los nesta tarefa de ensinar a prece aos seus filhos. Porque através da prece, eles vão acessar essa maleta de tantos acessórios que eles trouxeram no coração, para que eles possam facilitar as suas escolhas, facilitar a sua vida, ter essa ligação sublime com os nossos irmãos de luz que torcem incessantemente para que nós não percamos a oportunidade que temos de estar aqui e de evoluirmos o nosso espírito, de aprendermos mais, de nos aproximarmos mais do nosso Pai Maior e de podermos voltar muito mais cheios de luz do que aqui chegamos. Então, contem com as nossas mãos, com os nossos abraços e com o nosso coração, nessa grande tarefa que cada um, como pais e mães, receberam, de ensementar o coração de seus filhos de muito amor com os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Ainda com os nossos corações repletos do amor, pela possibilidade, nessa manhã ensolarada e linda, podermos falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a nossa missão abençoada de sementar almas e corações de amor, de solidariedade, de fraternidade, para que de fato tenhamos um mundo com muito mais atitudes boas do que atitudes ruins. Nessa vibração, nessa alegria por podermos fazer parte dessa seara, por fazermos parte desta tarefa, eu agradeço a presença de Deus e a presença da espiritualidade nesta live, neste momento, na vida de cada um de nós. Pedindo a Deus Pai que sempre esteja conosco. E que quando nós esquecermos da nossa missão, como eu costumo dizer a Ele nas minhas conversas, que nos dê um chacoalhão, para que nós possamos nos lembrar que estamos aqui, não a passeio, mas estamos aqui numa tarefa gigantesca, pessoal e intransferível, de melhorarmos a nós mesmos e como pais, como evangelizadores, como encantadores de almas para o bem, de semear, semear e semear, não só com palavras, mas com nossas ações fraternas, solidárias e acolhedoras, dia após dia, enquanto o Senhor nos permitir aqui estar. Que assim seja, graças a Deus.